Muito provável que vocês já estejam vendo na internet muita gente fazendo autoliberação miofascial. E aqui no canal temos vídeos já falando da importância do rolo FOM, do rolinho de autoliberação, mas nesse vídeo iremos falar sobre a bolinha. Como ela consegue te ajudar para ter mais força no seu músculo e fazer muito mais exercícios com mais desempenho na academia. Nessa primeira técnica aqui, iremos usar a bolinha no glúteo. Então, sentado ao solo, você vai levantar sutilmente a banda da nádega aqui, esquerda no meu caso, e vai jogar. Nossa, esse é bem cômodo, porque o glúteo ele tende a travar por conta do apoio que você faz da perna ao solo. Então, essa parte mais superior aqui do glúteo, não essa de baixo, perto do posterior de coxa, mas essa parte mais superior, ela é tendenciosa a ficar rígida. E pessoal, aqui no consultório a gente já atendeu atletas de alto nome que deixaram de competir por conta de tendinite no glúteo, justamente por conta desse excesso de tensão. Então vamos lá, levantou um pouquinho do quadril, apoiou a bolinha. O que vocês podem vir fazendo? Tem que ser bem leve e sutil, para que não incomode muito. Vamos falar disso daqui a pouco. Você vai apoiar a perna direita ao solo e a esquerda você vai tentar cruzar em cima do outro joelho. Automaticamente o meu peso corporal está em cima da minha mão, porque vocês devem estar olhando daí e falando, nossa, ele sentou em cima da bola. Não. O meu peso está aqui, ó. Se eu quiser levantar ou descer, eu vou usar a minha escápula, o meu ombro. Então, dessa maneira que eu tô aqui agora, eu vou oscilar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Para baixo, para cima, para baixo e para cima. Quem vai fazer a força é minha perna direita aqui, ó. Então, desço um pouquinho, subo um pouquinho. É bem curtinho, justamente nessa área aqui, ó, de cima do glúteo. O que acontece? A bola não pode vir nesse osso da lateral do quadril, porque senão vai inflamar a bursa do quadril, e isso é bem importante vocês se alertarem, e também não pode subir para essa área que a gente chama que é a da bacia, que vem esse osso aqui mesmo do quadril. Então levanta só um pouquinho, já senta de novo, apoia a perna direita, joga a outra, desce um pouquinho, sobe um pouquinho. 3 séries de 30 segundos em cada glúteo. Antes do segundo exercício, vamos falar da importância da bolinha e qual tipo de bolinha que você pode usar na sua casa para que de fato você tenha o efeito positivo da liberação miofascial. Você sabia disso? Existem bolinhas específicas. Por exemplo, aqui nós temos uma outra bolinha e que você pode também querer usar, que é a de tênis ou essa daqui que é do beach, meu. Então, você vai precisar de uma bolinha que seja rígida, porque essa do beach tênis e a do tênis, percebam aí, ó, elas afundam de acordo com a pressão que eu exerço da minha mão. Você imagina o seu peso corporal, por exemplo, igual a gente fez do glúteo, em cima dessa bolinha. Ela vai praticamente que servir para nada, porque ela vai afundar muito. Então, não vamos usar essa bolinha. Aqui nós temos uma bolinha que é rígida, ela é específica para liberação miofascial. Então, ela até quica no solo, só que ela é bem rígida, bem maciça. Alguns cachorros têm esse tipo de bolinha, então de repente você pode até roubar do seu cachorro. Mas por que isso? Quando você gerar pressão em cima daquele pontinho que está mais doloroso, e de fato é em cima desse pontinho que você deve buscar colocar a bolinha, automaticamente ela não vai ceder e vai fazer de fato aquela pressão em cima do nódulo. E aí sim você vai ter o efeito terapêutico, que seria a eletricidade que essa força faz em cima da célula, gerando muito mais vascularização local e esse aumento de oxigênio. Aí sim você está gerando a terapêutica da autoliberação miofascial. A segunda dica é bem interessante você incluir, principalmente antes dos treinos de ombro, peito e dorsal. Geralmente, essa tensão do peitoral nosso, ela vem mais proveniente do braço para o peito e não muito do peito para essa parte de dentro, que é a outra inserção dele. Então, o tendencioso, se você fizer uma mão de caranguejo aí e pressionar embaixo aqui assim, mais ou menos da axila e com o polegar na frente do peito, você vai sentir que é bem doloroso, é uma sensação ruim. E é justamente ali onde a gente precisa fazer a liberação. Vai apoiar a mão atrás da lombar aqui e relaxar totalmente esse braço. O ideal até é que você fique mais crescido, assim, ó, com a coluna estendida, tá?
apoia a bolinha na parede, dá meio passo para trás e joga o seu peso corporal em cima da bola, tá? O que você vai fazer? Oscilar para um lado e para o outro, dessa maneira aqui, ó. 1, 2, 3, sentindo soltar bem nessa lateralzinha. Então apoia e curtinho, tenta fugir dessas amplitudes maiores, porque senão a bolinha tende a desviar para cima e desviar para baixo. Então, quanto menos ela mexer, é melhor. Então você tem que fazer mais força para frente. E aí você pode vir jogando cada vez mais o seu peso para trás, o seu pé para trás, para que o seu peso corporal fique maior em cima da bolinha. Só que, gente, cuidado, você não pode gerar muito estresse na fibra muscular, né, por conta da sensibilidade que você vai ter. Então, em uma nota de 0 a 10, você pode sentir no máximo um incômodo de 5. Isso vai fazer com que você tenha uma terapêutica excelente. Então, 3 séries de 30 segundos em cada peito. Essa terceira técnica eu vou alertá-los de qual região de fato essa bolinha deve correr. Aqui nós temos o espinho da vértebra. Ó, o Jeffrey tá meio mal aqui, deve ter caído. E aqui nós temos a escápula. A bolinha vai correr entre o espinho da vértebra, porque se você correr a bolinha aqui no meio do espinho, eu concordo que não vai ser agradável. E se você correr em cima da escápula, também não, porque tem esse osso, vai ficar batendo. Então você deve apoiar entre o espinho e a escápula, dessa maneira aqui. E você vai oscilar curtinho de um lado para o outro, fazendo com que essa bolinha se movimente para poder expandir essa escápula para fora. Ou seja, nessa direção aqui, a bolinha vai fazer com que essa escápula ganhe essa capacidade da expansão para os lados. Por que não fazer para cima e para baixo? Porque o grupo muscular que está nessa área, eles não têm essa direção. E você deve seguir sempre a direção da fibra muscular. Por exemplo, lá no peito eu fiz também de lado e não para cima e para baixo, porque senão fica muito mais incômodo, você vai ter bem mais sensibilidade e não vai gerar terapêutica por não estar direcionando a fáscia muscular na linha do músculo. Então aqui, essa musculatura, ela é lateral, então você deve fazer aqui, ó, de uma maneira também lateralizada. Vamos lá para a prática, então. Aqui iremos usar uma parede onde, olha aqui, ó, esse é o espinho da vértebra e aqui é a minha escápula. Então, vou posicionar justamente aqui, ó, entre um e outro. Abracei aqui o meu outro braço e posicionei na parede. Ó, abraço o braço e posso até gerar uma certa curvatura assim maior. E aí eu vou oscilar para um lado e para o outro. Olha só, são os meus pés que fazem o movimento, ó. Então eu giro para cá e giro para lá, para cá, ó, curtinho. 2, 3, 4. E aí eu fico aqui movimentando 3 séries de 30 segundos em cada escápula. Você vai perceber que vai tirar uma pressão do ombro, vai aliviar a dor de cabeça de repente, né, dependendo do quadro clínico, mas sempre coloquem dos dois lados. Esta quarta dica nós teremos que ter um certo cuidado também por conta da área, da região. Nós iremos fazer aqui na lombar. Os músculos da lombar, diferentes daqui de cima que são de lado, lembra? Aqui eles são na vertical, então ao invés de horizontal é vertical. Então nós precisaremos correr essa bolinha um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Mas veja aí que você tem uma costela aqui nessa parte superior e a crista ilíaca, a famosa bacia na parte inferior. Então você não vai poder subir muito e nem descer tanto. Você precisa ficar curtinho nesse meio caminho. Vamos lá para a parede de novo, que é nossa terapêutica. Então você vai agachar sutilmente e posicionar a bola na parede. E aí você vai gerar uma certa curvatura aqui também, ó, da sua coluna, para poder projetar essa musculatura lá para trás. E aí você vai agachar um pouco e subir um pouco. Dessa maneira aqui, ó. 1, 2, bem curtinho o movimento, justamente para fazer com que tenha a terapêutica em cima da musculatura. Se eu subir demais, você já vai fazer também força na coluna, e se eu descer demais, já vai começar a pegar a costela. Não é interessante. Sempre curto no meio da musculatura. 3 séries de 30 segundos em cada lado da sua lombar.
Espero que essas 4 dicas te ajudem a treinar melhor e não se sentir tão travado durante a sua rotina. Aqui no canal temos outros vídeos também com dicas de treino, dieta e suplementação. Não deixe de assistir. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe com aquele amigo que vive travado.